Irmãos queridos, irmãs queridas, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Como é bom, numa segunda-feira, estar pronunciando esse vocativo e essa saudação, porque a lembrança do professor Eurípides Barçanufo é evidente no meu coração e certamente na vida de todos vocês aqui da Casa de Guará. Hoje nós temos um assunto rico, belíssimo. É o capítulo de número 10, está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 10. Capítulo de número 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu o estudo desse capítulo em duas oportunidades. A primeira, Carmélia já fez na última quinta-feira, que foi o título Reconciliação, abordando os itens 5 e o item 6. Hoje nós vamos abordar neste mesmo capítulo de número 10, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós vamos abordar dois outros itens, o 9 e o 10, que tem o título Julgamentos. Portanto, é um ensinamento rico. E nós vamos começar fazendo referência aqui ao item de número 9, o argueiro e a trave no olho. É uma história realmente linda, é uma lição maravilhosa que Jesus nos proporcionou. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Argueiro é um cisco, uma palhinha, uma coisa bem minúscula. E a trave é uma viga de madeira grossa que faz a sustentação da cumieira da casa. Por aí vocês vejam, então. Como é, pergunta Jesus, como é que vedes um argueiro, uma palhinha no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave? Olha, um pedaço aqui, uma peça desse tamanho no vosso olho. Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, quando vós que tendes, no caso, uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Esse está em Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5. E mais aqui ela vai desenvolvendo. A Joana de Ângeles cita esse capítulo porque o item 10, que é o item que também a ela se refere, foi escrito, redigido pelo nosso irmão codificador Allan Kardec. E aqui dentro ressalta a coisa fundamental, o objetivo fundamental da lição desta manhã. Quando ela diz aqui, Allan Kardec coloca aqui, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combater o orgulho, como principal obstáculo ao progresso da humanidade. Então, o assunto é maravilhoso. Na questão do julgamento, nós vamos olhar isso aqui mesmo com muito carinho e vamos aprender muito hoje pela manhã. Mas tem um assunto aqui, que é o item seguinte, o de número 11, que se der tempo, esse assunto me toca profundamente o coração. É o caso da mulher que ia ser apedrejada, a mulher adúltera. Quando temos aqui o título, não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Então, é o item de número 11. Muito interessante aqui para nós observarmos essa passagem que é maravilhosa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Vocês ficam aí sentadinhos, não saiam, porque nós vamos falar sobre julgamentos e em seguida nós vamos falar sobre a questão da mulher adúltera. Vamos logo ler. Enquanto estamos com óculos aqui, eu não gosto de que a filmagem fique essas manchas brancas. Meu óculos, na época que eu fiz, eu pedi sem reflexo,
Não foi para economizar, eu pensei que alguma coisa que ia prejudicar na lente por ignorância, eu não sabia o efeito. Depois vieram as lives e agora eu estou vendo as manchas brancas que ficam aí. Mas assim que eu terminar de ler aqui, aí nós vamos tirar o óculos e vocês já vão me ver sem essas manchas brancas no olhar. Item 11. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. E adiante o item 12, logo em seguida. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, eles disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras, ou seja, a morte através de apedrejamento. Qual sobre isso a tua opinião? E aí continua outro parágrafo. Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na areia com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então nós vamos observar que ele não contrariou a lei de Moisés, como eles queriam que ele tivesse uma solução desse jeito, mas ele colocou uma condição: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Em seguida, abaixou-se novamente e continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou então Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, que era um nome carinhoso, respeitoso, que Amélia Rodrigues, a professora, nos esclarece em um dos seus livros, como ele fez na cruz. Mulher, com a mãe, mulher, este aí é o teu filho, com relação a João Evangelista. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. João, capítulo número 8, versículos de 3 a 11. Duas lições maravilhosas que se refletem na questão do julgamento. Mas nós vamos começar com o sentido de julgamento, uma história de julgamento muito interessante. Tanto nós podemos fazer os julgamentos errados de outra pessoa, e isso é uma questão que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles vai explicar nesse instante, como também uma criança pode até, um jovem, pode fazer, um idoso, uma análise diferente da realidade. Era uma vez uma mãe viúva que tinha uma criança que ela criava e que a tratava realmente com muito carinho, com muita atenção. Foi o patrimônio que o marido dela deixou para ela. E ela morava no cantinho, numa posse na beira da estrada, em tempos muito antigos, uma estrada de poeira. E ele um dia acordou e perguntou à mamãe dele: Mamãe, os anjos existem? A mãe disse: Claro, meu filho, que Deus é tão bom que permite que cada um de nós tenha um anjo. E eu tenho certeza que nós temos cada um anjo da guarda e outros anjos também. Deus permite que apareçam na terra com frequência para nos ajudar. Ele então disse: Mamãe, eu quero sair pela estrada, passear para encontrar um anjo. Eu quero conhecer um anjo. A mãe disse: Eu vou com você. Ele respondeu: Não, mamãe, você não anda ligeiro, você não anda direito, você tem um pé aleijado, anda mancando. Ela disse: Não, filho, você não imagina, mas
Deus me deu você para eu tomar conta. Se ele soubesse, entendesse que ele soubesse que eu não tivesse condições de tomar conta de você, não me mandaria para a educação. Eu vou. E foram pela estrada poeirenta. Mais adiante, quando eles sentiram, vinha uma carruagem muito grande, correndo, 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 naquele aceleramento. O garoto deu as mãozinhas assim, o cocheiro freou com rapidez, e aí uma senhora muito bonita, cabelos, uma madame, cabelos escuros, cheio de joias, parecendo uma nobre de algum palácio. E ele perguntou, você é anjo? A mulher ficou ríspida, disse qualquer coisa para ele assim, né, que inteligível, e chamou para o cocheiro, te disse que andasse em velocidade, que aquele atraso iria prejudicar ela. E aí o cocheiro saiu com rapidez e a carruagem colocou tanta areia em evolução, tanta poeira, que o garoto encheu os olhos de poeira, tossia porque respirou também. A mãe veio com seu avental de algodão azul, limpou todo o rostinho dele, os braços, mas os pés não limpou, porque afinal de contas ia sujar de novo da estrada. Mais adiante, cerca de 1 quilômetro, uma casa na estrada, na beirinha modesta, e ele viu uma moça linda que estava ali, um vestido branco, olhando para um lado, olhando para o outro, e ele perguntou, você é um anjo? Ela disse, não, eu estou aqui esperando o meu noivo que está vindo aqui, porque vamos marcar a data do casamento. E aí olhou para ele e disse, mas como você é lindo, pegou ele e botou no colo, mas não notou que os pés estavam sujos de poeira, de areia, de certa forma, de uma certa lama. Botou aqui no colo e ficou olhando para ele. Foi quando o noivo apareceu num cavalo muito bonito e ela rapidamente botou a criança no chão, mas de mau jeito ou de qualquer jeito, e correu atrás do noivo e a criança desequilibrou, caiu no chão e começou a chorar. A mãe veio, quando a mãe estava sendo perto, ela esperando o noivo descer do cavalo, olhou ainda para trás. Quando viu o vestido sujo pelos pés das crianças, ela gritou, tá vendo, seu monstrinho, o que foi que você fez com o meu vestido? Por que você não ficou na sua casa? E foi ao encontro do noivo. Ele começou a chorar com aquele impacto, as energias negativas da moça foram violentas. E aí a mãe veio com todo o carinho, enxugou as lágrimas dele, colocou no colo, abraçou e disse, mamãe, aquela moça não é anjo não, não é? A mãe disse, não, meu filho, não é não, mas um dia será. Todos nós seremos anjos, esse é o destino de todos nós. Aí ele, ainda cambaleando pela queda que tomou, disse, mamãe, eu estou tão cansado, você me carrega? Claro, meu filho, foi para isso que eu vim. E aí pegou a criança, botou no colo aqui, e ele saiu andando, arfando ainda, ele foi se acalmando, passou o choro, e no meio do caminho, ele de volta para casa, ele perguntou, mamãe, você é um anjo? Ele disse, ô meu filho, quem sou eu? Você nunca vai ver um anjo com um avental de algodão azul, todo sujo de poeira como o meu. A história termina aí. Mas é linda, é emocionante, porque na realidade a mãe era um anjo para aquela criança, mas ele não tinha observado, imaginava que um anjo fosse de uma coisa, um julgamento indevido aqui, outro julgamento indevido, mas ele estava com um anjo dentro de casa, que abriu seu coração e seu ventre para que ele chegasse como espírito a fim de orientá-lo no caminho da direção das estrelas. É com essa lição sobre julgamentos que nós vamos começar o nosso trabalho de agora. Quando Jesus fala na trave, nós podemos entender que essa trave é a trave do orgulho. Lembrem-se que aquilo que eu li, o orgulho é o pai de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. E vamos verificar, nós não vemos o mal que está dentro de nós. A trave nos impede o orgulho, mas nós vemos o mal que está nos outros. O orgulho, aí é o nosso irmão Allan Kardec, que nos diz aqui, no próprio capítulo de número 10, no item 10, o orgulho se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. O orgulho e o egoísmo são as duas chacras da humanidade. Por isso que nós vamos observar agora num livro, esse livro é lindo, 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 Em Busca da Iluminação Interior. Quando, Joana Dias, se vocês quiserem agora, porque muita gente vai me perguntar, e sobre sombra, o que você fala sempre sombra? Claro, já falamos, mas às vezes no dia que eu falei,
a pessoa não estava lá no centro, não ouviu direitinho. Se vocês quiserem estudar um capítulo breve, resumido, para que vocês se aprofundem no que é a sombra, que é um termo de Carlos Gustavo Jung, vocês vão encontrar nesse livro, Em Busca da Iluminação Interior, Reflexões sobre a Sombra, no capítulo de número 1, quando ela diz: toda vez que uma pessoa descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade, pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, lá dentro, no inconsciente. Vocês viram? Mas vamos continuar nesse mesmo capítulo. Eu trouxe essas 3 passagens que eu recolhi, porque já estudamos muito, inclusive nos grupos da série psicológica, de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, e nós já participamos, tanto em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, sempre a questão da sombra é estudada. E a turma que faz parte do nosso grupo aqui na Casa de Guará, do grupo de estudo da série psicológica, sob a direção de Carmela e Luzinete, sabem disso. Mas eu vou dizer para vocês, quando ela diz aqui, constata-se que no inconsciente, área em que se refugia a sombra, não se encontram somente as heranças do mal, os instintos agressivos, mas também valores positivos que facultam ações nobilitantes e respondem pela criatividade, pelas tendências artísticas e outros conteúdos. Graças ao Espiritismo, ela diz ainda no livro Iluminação Interior, no capítulo de número 1, graças ao Espiritismo, pode-se compreender com facilidade todo o vigor da sombra na existência humana, recorrendo-se ao impositivo das reencarnações, em cujas vivências foram praticados atos reprocháveis, condenáveis ou primários do instinto, mas também atos sociáveis e relevantes. E Joana de Ângeles, no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 18, está aqui. Um dia desse, a Loura Sul que me telefonou e me disse, mas professor, por que o senhor não pede, eu não compro um livro novo, o senhor está tão velhinho. Aí eu peguei o de Carmela emprestado na segunda-feira seguinte e botei. Mas como hoje Carmela está estudando lá no escritório, e agora eu digo, não, está aqui o velhinho mesmo, é nesse aqui, aqui é o meu burrinho que me leva para todos os cantos dos ensinamentos de Jesus. Aqui na página 18, ela diz que o ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do self, o espírito, iluminando a sombra e vencendo a sombra, e vencendo-a. E agora, novamente, nesse livro aqui, já na página 81, o julgamento insensato, arbitrário e quanto mais decorre da inferioridade do opositor, que apenas vê a própria imagem projetada no outra pessoa e odeia essa imagem. Quando ele faz isso, que fere a alguém, esse é um procedimento covarde e cruel, segundo Joana de Ângeles. Um julgamento que é arbitrário, insensato, quanto mais que decorre da inferioridade do opositor, de quem faz o julgamento, de quem condena, que apenas a pessoa vê a própria imagem projetada no outra pessoa e odeia essa imagem. Na realidade, ele está se esquivando de se odiar. Ele odeia a imagem dele na outra pessoa, fere essa outra pessoa. E quando todas as pessoas que procedem dessa maneira fazem isso, Joana de Ângeles diz que é um procedimento covarde e cruel. E aí adiante ela começa a falar de novo. Mediante o mecanismo automático de liberação das cargas de culpa e medo retidas no inconsciente, o julgador escusa-se desvelar as imperfeições morais que ele tem. Facilmente procura identificar o mínimo reprochável na outra pessoa que ele está condenando. Viram que procedimento malévolo, o portador de uma sombra muito, muito delituosa. E Joana, então, ela dá outra complementação maravilhosa. Sentindo-se falidos interiormente, por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade doentia que ele tem,
Essas pessoas tornam-se impiedosas perseguidoras das criaturas, sobre as quais projeta aquilo que detesta em si próprios, projeta nos outros. Em todos os segmentos da sociedade. Olha que parágrafo muito grave para nós observarmos isso, porque nós fazemos parte também de um grupamento religioso. Em todos os segmentos da sociedade, particularmente nos grupamentos religiosos, aqueles que se sentem incapazes de crescer por acomodação mental ou incapacidade moral, tornam-se agudos vigias dos seus irmãos de grupo religioso. E ela faz uma observação agora, já finalizando o capítulo, muito significativa. Examina-se a conduta infeliz de alguém que cometeu um delito, mas não perdeu a qualidade de ser humano, requerendo dignidade e misericórdia, por mais hediondo tenha sido seu crime, a fim de não se lhe equipararem a esse que diz que é o criminoso em rudeza e primitivismo os seus julgadores. Esse é um alerta muito grande. Por isso que Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tiver, que estiver sem pecado. Se nós fizermos isso com aquele que nos agride, que nos calunia, que nos faz um julgamento terrível, perverso, projetando a sua sombra, nós poderíamos conquistar a identificação de um irmão que está nessas condições, mas geralmente a pessoa não quer reconhecer isso. A análise do erro é sempre uma necessidade. Joana fala que é uma necessidade, inclusive, para ajudarmos a pessoa que errou na correção. É uma atitude de irmão, uma atitude de amigo que quer auxiliar e verificar para que o outro não cometa novos deslitos, infringindo a lei de amor que será aplicado o seu deslize no retorno com a lei de causa e efeito. Mas ela enaltece analisar para auxiliar, analisar para corrigir, analisar para educar. É valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. E agora, nós vamos observar o Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que eu falei para vocês, no capítulo 10, item 11. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, que nós já vimos para vocês, nós já observamos, que vocês viram, eles trouxeram a mulher para a praça, foram pegos em adultério, mas vamos identificar agora as causas. O estudo da mulher adúltera me chamou a atenção há muito tempo, muito mesmo, desde 1960, quando eu estava estudando para o concurso do Banco do Brasil, que o nosso irmão Eliés A1 recebeu na sua casa Malba-Tahan, que ele se vestia de árabe, era professor de matemática de um colégio no Rio de Janeiro, e ele escreveu um livro, esse aqui, Novas Lendas Orientais. Essa edição aqui é da editora Abril, Malba-Tahan, Novas Lendas Orientais, é de 1958. E nesta parte aqui, que é o capítulo, é muito interessante aqui, ó, o Natal do Bom Califa. Um guru conta para o califa a história da mulher adúltera e mostrando como Jesus procedeu para que ela não fosse apedrejada. E o califa ficou admirado. Mas foi neste livro que eu descobri, porque Malba-Tahan era médium, e ele escreveu com propriedade o que era que Jesus escrevia na areia, que os evangelistas não relatam isso em lugar nenhum. Ele, então, escreveu que Jesus colocava ali o tipo do crime que a pessoa cometeu. E nesse crime cometido, Jesus olhava para a pessoa e a pessoa tinha a visão espiritual, como se fosse um vídeo, a repetição, um videotape de toda a ação que a pessoa cometeu. De uma forma desesperadora, a pessoa ficava como se ele estivesse voltando à cena, como ele estivesse se vendo ali fazendo o crime, praticando esse crime. Portanto, a pessoa se traumatizava com aquilo e largava a pedra e saía correndo. Mas nós temos outros casos maravilhosos. Quem fala com detalhes, todas as outras coisas, o encontro depois com o marido, o encontro do sedutor, a forma como
O marido fez e conduziu o processo vergonhosamente, olha, rude, traumatizante para qualquer pessoa. Nós temos aqui, que nós vamos falar dele, ó, Luz do Mundo, a edição de 1971. Quando Voltar a Primavera, edição de 1977. Outro livro, Há Flores no Caminho, de 1982. Pelos Caminhos de Jesus, em 1987. Está aqui, olha. E o Trigo de Deus, em 1993. Essa é a ordem que nós vamos observar para dizer para vocês os passos que aconteceram isso. Aconteceu na entrada do templo em Jerusalém, na chamada Porta Nicanor, a porta que ficava debaixo, perto da parte que era chão. Não foi em cima, que estava tudo como se tivesse assim, com essas pedras de azulejo colocadas, tipo cerâmica hoje. Não, estava na parte de baixo, onde o povo andava, que era todo terreno mesmo. Amélia Rodrigues, no livro Luz no Mundo, na página 113, ela nos diz que Jesus estava próximo à porta de Nicanor. Pronto, se situou ali diante do templo. Vocês podem acessar o Google, ver lá então o templo de Jerusalém, está lá, onde é que ficava a porta de Nicanor. Jesus escrevia no chão a marca moral do erro. Não tinha cerâmica, foi na parte onde estava a mesa toda de terra. Jesus escrevia no chão a marca moral do erro de cada um que o observava, fazendo que cada um recordasse sua própria imperfeição. Então ela confirmou aquilo que Malbatan escreveu. Malbatan diz que ele escrevia ali, e no momento em que ele escrevia, que a pessoa olhava o que estava escrito ali, o tipo do crime, a pessoa revivia no seu consciente toda a ação, tudo aquilo, ele parecia que ele estava ali ao vivo, e ele, com medo de que as pessoas vissem o que ele estava fazendo, largava a pedra no chão e corria. Por isso que Jesus, então, antes disso, Jesus levantou, mesmo agachado ainda a primeira vez, está em João capítulo 8, versículo de 3 a 11. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Foi quando aconteceu isso, que eles começaram a ver o crime cometido e começou a jogar. Agora perguntamos, quais são os tipos de crime, Ari? Onde é que estão esses tipos? Estão em Malbatan, naquele livro que eu mostrei, Novas Lendas Orientais, na página 99. Quando ele escreveu, para começar, Jesus não respondeu. Abaixou-se e com a ponta do dedo começou a escrever no chão. Primeira palavra, fratricida, vem de frater, irmão. Ele matou o irmão para conquistar a herança. O irmão mais velho foi que ganhou a herança, e ele que veio depois, ele matou o irmão, porque então ele passaria a ser o irmão mais velho. O segundo, então, teria toda a herança. Isso ele viu matar o irmão, apunhalada pelas costas. E aí, apavorou-se, largou a pedra e saiu. Jesus então escreveu, envenenador. Matou um ancião no templo que o acusava, porque ele estava roubando o dinheiro do templo. E um ancião que o acusava na hora, você é ladrão, vou dedurar, vou falar por Caifás. Aí o que é que acontece? Ele colocou veneno e deu ao ancião, levou para casa. Não, tenha calma, isso aqui ele enganou, deu veneno, o ancião morreu tremendo. E aí, ele se apavorou e saiu. Ladrão sacrílego. Sacrílego é que rouba coisas sagradas. O sujeito entrou numa sinagoga, roubou todas as alfaias, joias, castiçais de ouro. Muito que levou, furtou os vasos todos de ouro e fez a sua fortuna. Na mente dele, ele viu todo o quadro, como se tivesse projetado numa tela de cinema muito grande, ele ali no meio, e ele se sentindo visto, observado, largou a pedra no chão e foi embora. E aí os outros crimes, todos, até que todos saíram. E aí ela ficou sozinha com Jesus. Mas antes disso, Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar a Primavera, na página 103, ele tem ainda Jesus com o marido, que foi um dos últimos a sair. Ele olhou para o marido, ele não escreveu do chão, ele levantou-se. O marido ficara indiferente e frio com ela dentro de casa. Tornou a escrava doméstica, calculou o esforço com felina sordidez, contratou um sedutor
e contratou as testemunhas venais para que montassem um quadro. Dedicava-se a prostitutas, prometia mundos e fundos, enganava todas elas e a mulher é tratada como escrava. Jesus sabia de tudo isso, por isso que Jesus fixou o olhar no esposo aturdido e num átimo de segundo, diz Amélia Rodrigues, falou-lhe a acústica da consciência. Muitas vezes ela te rogou socorro e entendimento. Você fingia não a ver nem a perceber. Ela caiu porque você lhe faltou com o apoio. Por que somente ela deve pagar? Se você se considera isento de culpa, apedreje-a. Olha que diálogo forte. Ele em pensamento olhando para o marido que ali estava diante dele. E Amélia Rodrigues escreve no livro A Flores do Caminho, na página 57, que ela refletiu, ela não foi condenada, nem fora absolvida. Mas ela dá um esclarecimento. O esposo nunca perguntou a ela das lágrimas que ela chegava em casa, ela estava chorando em silêncio. Jamais deu a ela ternura ou amor. Ele era muito egoísta, negou a ela qualquer tipo de entendimento, negou amizade, negou solidariedade, até que ela, pelas necessidades naturais, tombou nas garras do sedutor venal, que ela não sabia que estava recebendo para seduzi-la. Então, sozinha, na praça, ela percebia que não fora condenada nem mesmo por Jesus, mas compreendeu que também não fora absolvida. Ela apenas guardou na acústica da alma a frase, não tornes a pecar. Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, na página 131, ela dá o destino do marido. Naquela noite do ocorrido, a mulher adúltera procurou Jesus, suplicando a ele orientação. O que é que eu faço agora? Disse-lhe Jesus, nada constitui respaldo para que assumisses esse ato infeliz do adultério. Você vai buscar a reparação. No futuro, o seu marido irá depender de você. Olha que coisa interessantíssima isso. 10 anos depois, na cidade de Tiro, numa casa humilde, rica de amor, ela, quase apedrejada, que Jesus salvou, ela recolhia os enfermos para cuidar de todos eles e falar de Jesus, falar o que aconteceu com ela, passar o seu exemplo. Mas certo dia, o ex-marido foi lá deixado, largado na porta, quase morto, o corpo todo cheio de chagas. Ele chegou, ansioso, ela colocou no colo, deu banho nele, limpou todas as chagas, colocou uma roupa, mas ele estava ansioso, querendo sair, e confessou a ela que eu procuro a minha ex-esposa há 10 anos para pedir perdão a ela, mas não consigo encontrá-la, me ajude a encontrá-la, eu quero pedir perdão, eu fui realmente muito cafajeste, eu abusei da confiança dela, eu paguei. Olha, o que foi seduzir minha mulher? Eu paguei as testemunhas, eu fiz tudo isso e agora arrependido, eu quero encontrar com ela para pedir perdão. Antes que ela abrisse a boca para dizer qualquer coisa, ele desencarnou nos braços dela. Vejam, meus queridos irmãos, o amor de Deus, como faculta mesmo um criminoso, um cafajeste da natureza desse marido. E Jesus preveniu, um dia ele vai precisar de você. E agora, o que é que aconteceu com o sedutor? Ele ganhava a vida seduzindo as mulheres para poder, então, os maridos conseguirem uma forma enquadrada dentro da lei para poder apedrejar as mulheres. Então, ele era conivente com tudo. Amélia Rodrigues nos escreve isso no livro Antônio do Trigo de Deus, na página 78, o destino do sedutor. 10 anos também transcorridos, com dermatoses sifilíticas em todo o corpo, ele foi expulso da cidade sob suspeição de lepra. Era considerada a morte civil, o nome dele riscado do quadro dos vivos, e ele saía para o Vale dos Leprosos. Mas ele não, ele saiu perdido
pelas veredas, pelas estradas. E onde ele foi parar? O sedutor venal foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope, pelas mãos de Pedro, de que ele recebeu compaixão, ternura e amor. E lá, desencarnando. Eu fico pensando e volto a me lembrar do livro Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 107, quando Joana de Ângeles escreveu: Jesus rompeu o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida, o amor de misericórdia. E é esse amor maravilhoso, meus queridos irmãos, que nós relatamos nesta manhã para que vocês acompanhassem. E vamos concluir aqui pedindo a Jesus que nos proporcione, nos faculte a possibilidade também de desenvolvermos esse amor de misericórdia em nossos corações, para que nós tenhamos a condição de realizar diariamente a benevolência para com todos, a indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas que compõem, como entende Jesus, o que é realmente a caridade. Que possamos todos juntos trabalharmos, percorrermos os caminhos luminosos nas pegadas deixadas por Jesus, que estão insertas no seu Evangelho, e através da capacitação necessária, nós possamos fazer como o semeador que saiu a semear, distribuindo as sementes de paz, de luz e de misericórdia para todos aqueles que oferecessem um coração bondoso, adubado com a fé, para que essa semente pudesse cair desse terreno fecundo e produzir 30, 60 e 100 por um, beneficiando outros tantos que vierem pelo caminho da redenção. Que o Mestre querido de Nazaré nos envolva com a sua paz, com o seu amor, não somente hoje, mas todos os dias da nossa existência corporal, e consiga acompanhar-nos para o retorno ao plano espiritual, quando chegaremos lá com a consciência serena do dever cumprido em nome dele e com a nossa disposição para solicitarmos outra reencarnação, onde tenhamos do Mestre o privilégio de obter novas e grandiosas missões para a realização do seu trabalho espiritual. Seja conosco, Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Que ele nos abençoe e nos dê a sua paz.